Olá, bem-vindos a Braincast, o podcast da Brain2B, educar o cérebro para transformar o ser. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, que é o Cliff Oliva. Muito obrigada, viu, Cliff, por aceitar o nosso convite e vir até de Santa Catarina, né, para São Paulo, para estar participando conosco. E eu vou deixar que ele mesmo conte um pouco da sua trajetória, como que você chegou até o que hoje é o seu foco principal, que é trabalhar relacionamento rebote. Depois nós vamos falar um pouco aprofundar um pouco sobre isso, que nem eu conheço bem. Bem-vindo, Cliff. Eu, primeiramente, que agradeço o convite para estar aqui participando. Bom, o Cliff, talvez como muitos, sofreu por conta de relacionamento, não entendia o que estava acontecendo, não entendia, também não sabia o que era relacionamento rebote. E nesse fundo do poço, eu costumo dizer que eu fui lá e cavei mais um pouquinho para baixo. Depois de um evento, uma coisa que eu vi que me doeu muito e me trouxe muita raiva também, utilizei aquela raiva para transformar, para transmutar. Então, eu lembro que eu batia na mão de raiva e eu falava para mim mesmo, agora eu vou aprender. E aí eu fui sair, na época eu estava na área financeira, então a minha formação original é contabilidade, pós em gestão bancária. Nossa. Então eu trabalhava nessa área, né, bancária. E com números, você passou a trabalhar com relacionamentos. Com relacionamento com pessoas, sentimentos, emoções. E foi um processo natural. No começo eu não me via como terapeuta, estudava realmente para mim, queria descobrir para mim. Nesse processo fui ajudando outras pessoas. Eu lembro que na época era muito grupos de Facebook, né? Lembro. Então se metia em 500 grupos de Facebook. E fui, nesses grupos, fui ajudando um, fui ajudando o outro. Fui me formando, obviamente, estudando, e até que apareceu uma primeira pessoa interessada, né, em se aprofundar um pouco mais. E essa pessoa, Marcelo, o nome dele, nunca me esqueço, teve um processo de transformação tão lindo que eu falei, eu quero levar isso para mais pessoas. E claro que dali, relacionamento rebote é um termo que, apesar de vir da década de 50, do século, meu Deus, já falando assim, né, do século passado, né? Não fala tanto assim, porque eu sou pertinho dos 50, eu sou dos 60. De 1950, é um termo pouco estudado, pouco aprofundado. Na época que eu passei por isso, até tinha um vídeo ou outro, mas muito genérico, muito superficial, e pela complexidade de ser o que é o relacionamento rebote, eu decidi me aprofundar nessa área e hoje cheguei até aqui como número 1 no Brasil em relacionamento rebote. Olha só, e é linda a trajetória, né? Porque, na verdade, quando nós desenvolvemos algo por causa de experiência, junto com, é lógico que precisa do conhecimento também, a gente tem o que é o mais precioso, né? Acho que é um florescimento muito maior, que até você estudando o Flow, você vê que junta a sua paixão, junta com o conhecimento, e aí você pode transmitir isso de uma maneira bem mais confiante. Né? Você, como psicóloga clínica, eu tenho... hoje ela é minha supervisora, mas na época ela era minha terapeuta. E depois a gente desenvolveu uma certa amizade e tudo. E eu lembro que quando eu contei para ela o desejo de ajudar outras pessoas, eu lembro muito bem que ela me falou o seguinte: Cliff, você vai ter um grande diferencial. Eu falei, qual?
você vai ter pele, você vai ter vivência, você vai ter essa experiência. Então, hoje, quando eu faço um atendimento, quando eu gravo um vídeo, eu levo toda essa experiência, eu levo as dores da qual eu tive, e isso causa muito mais conexão, porque essa vivência, essa experiência, quando a pessoa entra em contato com você, você sabe exatamente o que ela está passando, porque você passou por aquilo também. A minha história é meio parecida, porque na verdade eu fui para psicologia, eu sofri transtorno de ansiedade, até por uma infância difícil. Eu fui molestada sexualmente na infância, isso Lamento. está em alguns podcasts já. E por causa disso eu me tornei uma pessoa super ansiosa e defensiva, que é natural, né? Se aquela pessoa que era para te proteger te fez mal, você começa a desconfiar de todo mundo e viver em ansiedade. E isso me levou a um transtorno de pânico, né, já na faixa dos 40 anos, que é a sua faixa etária aí. E daí dessa época eu já tinha feito psicologia, começado psicologia na juventude. E aí fui entender algumas coisas vivenciando isso. E hoje até me julgo especialista em transtornos de ansiedade, principalmente transtorno de pânico. Então você vê que a dor, né, muitas vezes vai se transformar na sua missão, no seu propósito de vida, que às vezes as pessoas não conseguem enxergar na sua própria dor algum benefício. Sim. Né? Mas muitas vezes a dor, você ouve a história de milhares de pessoas que a dor que as levou a ter um propósito de vida diferente, como você falou, transformou a sua raiva em algo positivo, né? Em fazer algo pelas pessoas, para que as pessoas pudessem ter uma ajuda na hora que estivessem sofrendo a mesma dor que você, né? Inclusive, uma das coisas que eu falo nos meus conteúdos é que emoções, eu vou colocar entre aspas, não controlamos emoções. Não. Elas vêm. Isso. O que nós podemos fazer é transformar, transmutar, Isso. entender, acolher, Ressignificar, isso. exatamente. Então, uma das coisas que eu coloco muito nos meus conteúdos, falando também sobre raiva, eu coloco, tá tudo bem você sentir raiva. Não tem problema nenhum você sentir raiva. Principalmente num término de relacionamento, você pode sentir raiva, mas o problema é o que você faz com essa raiva. Né? Então, eu coloco dessa forma, você pode utilizar essa raiva para ir lá e machucar uma outra, o teu ex, a tua ex, o rebote, ou você pode usar essa raiva para o teu desenvolvimento, para o teu crescimento, como um agente impulsionador de você mesmo. É porque, na verdade, a raiva, a gente estuda muito, eu estudo muito emoções, a origem e tudo por causa do curso que eu dou, que é para entender, né, para as crianças entenderem, os adultos entenderem cada emoção e para que serve. A raiva é uma emoção que produz muita energia. Sim. E por isso é uma das, né, que nem a tristeza é a emoção que gera reflexão. A raiva, ela produz energia para que você se defenda de uma injustiça ou elimine um obstáculo que está à sua frente, é para isso que você tem raiva. Mas muitas pessoas transformam a raiva até em mal para si mesmas. Né? Faz aquele boicote e aquela coisa que fica, e às vezes em mal para o outro. Mas na verdade é uma energia que você pode transformar em ações positivas. Né? Eu digo que todo líder, na verdade, ele é uma pessoa que tem um nível de raiva mais intenso, porque ele sente a injustiça até alheia de forma mais intensa e ele se levanta para defender, como foi o caso do Martin Luther King e outros grandes líderes que usaram a raiva que eles sentiram para defender, né, a sua comunidade ou uma causa, e com isso conseguiram mudanças, transformação, como você está falando. Tanto é que na neurociência, as emoções e os sentimentos, primeiro que são coisas um pouquinho diferentes, né? As pessoas confundem, mas ok. Mas tanto sentimentos e emoções, na neurociência a gente não classifica como bom ou mal.
É a valência que é negativa Com ou viés, positivo. né? O Isso. viés, né? Viés positivo, viés negativo, porque com tendência de. Isso. Né? É porque uma produz uma sensação agradável e a outra produz uma sensação desagradável, que são as emoções de valência negativa, né? Mas é isso mesmo, elas todas têm uma funcionalidade muito importante para a gente. Mas vamos voltar aí e você explicar para a gente o que é relacionamento rebote. Boa, então vamos lá. Relacionamento rebote é um tipo de relacionamento. Assim como eu tenho o tipo tóxico, o tipo abusivo, o tipo narcísico, relacionamento rebote é um tipo de relacionamento. Então, o que é esse tipo de relacionamento? É quando uma pessoa termina o relacionamento dela, então eu termino o relacionamento, essa pessoa aqui, eu não sei lidar, eu não sei, não quero ou não posso lidar com o término, com as mágoas, com os sentimentos que eu tenho pela outra pessoa. Isso é muito importante. Eu termino o relacionamento ainda tendo muito sentimento pela outra pessoa. E eu não sei, não posso, não quero lidar, e eu entro em um novo relacionamento para se anestesiar. Esse novo relacionamento, né? Então eu tenho aqui, este novo relacionamento aqui é chamado de relacionamento rebote. A dinâmica relacional, relacionamento rebote, e relacionamento rebote é sempre formado de 3 entes no mínimo, que é aquela pessoa que foi deixada, né? Ou que está ali sozinha, aquela que foi para se anestesiar, então primeiro ente, segundo ente, e eu tenho o terceiro ente, que é o rebote ou a rebote. Entendi. E como que você enxerga, por que acontece esse tipo de relacionamento? Como que você vê as causas de uma pessoa ter esse tipo de relacionamento? As causas são as mais variáveis, porém tem agravantes do nosso modo hoje de se relacionar, tem agravantes do nosso modo de consumir as coisas, consumir conteúdos. Então, hoje eu não quero mais, para você ter uma ideia, YouTube, por exemplo, tem ali a propaganda, sei lá, de 15 segundos. 15 segundos. Tem gente que fica com extrema raiva por ter a propaganda de 15 segundos. A gente que é um pouquinho mais velho, né? Você é um pouquinho, eu um pocão, né? Não, eu não vou falar isso, mas a gente é um pouquinho mais velho. Pensa que quando demorava meses para passar aquele filme, quando passava aquele filme ou aquele programa, era 3, 5 minutos de propaganda, e a gente desenvolvia essa paciência, essa resiliência. Hoje já não tem mais isso, aquele consumo rápido, né? E isso acaba fazendo com que, claro, que daí agora aí entra crenças de sociedade, entra diversas construções que faz com que a pessoa não queira mais sentir aquela dor, não queira processar aquela dor. E por conta disso ela escolhe ir para um relacionamento rebote, mesmo tendo muitos sentimentos pela outra pessoa. Você acha que, porque nós trabalhamos com isso, né, das pessoas começarem a entender melhor suas próprias emoções, aprenderem como é a melhor forma de digerir e expressar suas emoções. Você acha que na base disso tem todo esse desconhecimento, todo esse medo das próprias emoções? Porque se fala tanto em depressão, se fala tanto em ansiedade, as pessoas acabam tendo medo de sentir tristeza, medo de sofrer, porque parece que se ela se permitir sofrer ou ter tristeza, parece que ela vai entrar numa depressão. Você acha que isso pode estar um pouco nessa mente das pessoas e dessa busca rápida por alívio, busca rápida por sair dessa situação e não vivenciar e não digerir melhor aquilo que ela está passando? O luto, vamos dizer, porque é um tipo de luto, né? Que ela tem uma perda e parece que ela não quer viver esse luto, ela já quer pular para uma outra
Tanto é um situação. tipo de luto que as fases do relacionamento rebote, São de elas, luto. elas são um pouquinho diferentes, mas elas estão intrinsecamente conectadas às fases do luto. Uhum, Só que assim, a nossa mente, ela, em alguns momentos, ela é extremamente burra, né? uhum, Burra conosco. Então, ela, ao mesmo tempo que ela não quer que você sinta dor, uhum, ela mesmo provoca em algumas situações a dor, uhum. né? Então, por conta de, como eu falei, uma construção, por conta da nossa mente, eu acabo indo para um relacionamento rebate, porque as fugas, elas sempre são, num primeiro momento, no entanto, a primeira fase do relacionamento rebote é a fase do encantamento. Então, as nossas fugas, num primeiro momento, elas sempre são mais gostosas, né? O relacionamento rebote, na base dele, nós falamos que existe a anestesia. Uhum. Então, eu preciso ter o processo anestésico Da emoção da que está me fazendo emoção, sofrer. e isso Uhum, para se configurar um relacionamento rebote. Claro que tem outras características, tempo, tem características comportamento, mas na base tem que ter essa anestesia. uhum, Todavia, a anestesia, e isso eu comparo bastante, eu posso fazer de outras formas. Por exemplo, eu posso passar uma semana, sabe aquela semana de cão, aquela semana, né, cheio de problemas. Aí, na sexta-feira estourou aquele baita problema, eu chuto o pau da barraca e falo assim, eu vou para a balada, eu vou para o bar encher a cara e passar a noite bebendo. Isso é uma forma de anestesia. No outro dia, eu tenho os problemas ali. Talvez eu criei mais problemas durante aquela noite e ainda vou ter a ressaca para me curar. Então, anestesia eu posso fazer em bebida, eu posso fazer em drogas, eu posso fazer em compras, eu posso fazer em amigos. Eu tenho diversas formas de anestesia e relacionamento rebote também é um tipo de anestesia. Só que você acaba envolvendo uma outra Ah, pessoa. E sim. aí, como que é essa dinâmica, esse problema, você que tem essa experiência em tratar, como é que fica esse outro relacionamento? Então, o relacionamento rebote, infelizmente, ele é extremamente danoso para todas as partes. Para quem fica, para quem vai, para quem é a vítima, né? Para quem é o rebote ou a rebote. Então, emocionalmente, é uma guerra de todas essas partes, cada um com os seus objetivos. Mas quem se permite a entrar num relacionamento rebote, e vamos colocar que quem entra, não estou falando do ex, estou falando desse terceiro ente Uhum, aqui, do uhum. rebote ou da rebote. Muitas vezes o rebote ou a rebote ele é julgado, ou ela é julgada, né? Porque mal terminou, já está lá com o meu namorado, com o meu marido ou com a minha esposa. Mas às vezes a pessoa nem sabe. É claro que existem casos, por exemplo, de rebotes manipuladores, rebotes perversos, pessoas que não se importam de entrar no rebote, só quer ter aquela pessoa, aquele E relacionamento. acontece de ter dois rebotes? Um fazendo rebote com o outro? Ou não? Acontece sim, Porque isso se esse chama veio de rebote cruzado. tá. Sim, Esse veio de um relacionamento, esse veio de outro, os dois se encontraram e sim, essa dinâmica se chama rebote cruzado. entendi, Ambos estão ali se anestesiando. entendi. E se uma pessoa que está assistindo agora, ela terminou um relacionamento, entrou em outro, ela nem tem consciência de que ela fez isso. Como que ela consegue perceber se ela está num relacionamento rebote? Bom, primeiro que se ela não tem consciência, ela não consegue perceber, porque Uhum, a falta de consciência. uhum, Mas se você está assistindo, tanto aqui nesse canal,
quanto lá no meu canal, lá do YouTube, Cliff Oliva, tem mais de 600 vídeos lá. Vai lá consumindo os conteúdos, vai entendendo, e aí fica mais fácil de você ver comportamentos, características, processos de comparação. O Rebote tem muito processo. Então você podia falar um pouquinho de como quais as características desse relacionamento Rebote? Alguma coisa? Posso. Vou basear nas fases do relacionamento. Então, na primeira fase, que é a fase do encantamento, existe uma euforia muito grande por parte da pessoa. Então, eu estou falando aqui desse segundo ente, tá? Existe uma euforia muito grande dessa pessoa, uma pressa muito grande dessa pessoa. Uma urgência, eu quero namorar parece. rápido, eu quero casar muito rápido. Para você ter uma ideia, eu já peguei casos que em um mês, 30 dias, tá? Ela, uma mulher, foi para um rebote, ela iniciou o relacionamento, casou e engravidou em um mês. Essa estava com uma urgência muito grande. Essa estava rapidinha. Então, assim, essa euforia muito grande. Como então, se aquele fosse o resgatador, o salvador da pátria dela. Eu quero fazer muito, né? Uma outra coisa que tem uma característica ao rebote é a recriação. Eu quero recriar o relacionamento anterior. E como é que eu faço essa recriação? Mesmos lugares, ou lugares que a gente estava planejando o relacionamento anterior. Então eu vou muito rápido naqueles lugares, frequentar mesmos lugares, mesmo tipo de foto, mesmas poses. Né? Parece que revivendo aquele outro sempre relacionamento, trazendo uma outra pessoa para substituir isso. Porque como eu não queria sair desse relacionamento, mas por conta de problemas, barreiras emocionais, eu acabei saindo, eu quero esse novo relacionamento, eu quero transformar no antigo. Entendi. Por isso que tem essa recriação. Então, essa é uma primeira fase da euforia. Encantamento. E euforia. Que tem essa característica, rapidez e euforia. Tá. Depois eu tenho uma segunda fase, que é a fase da desconfiança, aonde há um certo recolhimento da pessoa. Então ela fica mais aérea, é uma fase que eu posso stalkear mais o meu ex ou a minha ex, é uma fase aonde eu posso... Parece que ela fica saudosa do outro. Ausente, olhar perdido. Se na primeira fase eu tinha ali toda a presença da pessoa, nessa segunda fase eu já tenho todo o recolhimento desta pessoa. Depois nós vamos para uma terceira fase, que é a fase da raiva-culpa. Então, essa raiva-culpa é onde... Na desconfiança, esse recolhimento, alguma coisa aqui não está errado, não está certo, né? Algo de errado não está certo, né? Então, eu estou já desconfiando de tudo aquilo. Eu gastei muita energia na primeira fase para me autoafirmar, para validar. Tem muito isso no encantamento, o que eu chamo de show pirotécnico. Então, postagens, fotos, é o amor da vida. Em uma semana já é o amor da vida, né? Tudo isso é um gasto energético. Então, esse gasto, ele vai estourar lá nessa fase raiva-culpa. Geralmente, a raiva-culpa, ela não é muito direcionada a essa terceira pessoa aqui. Porque eu ainda quero manter a escolha que eu fiz. Muitas vezes essa raiva-culpa é direcionada para cá, principalmente para casais que têm filhos. Então eu, de certa forma, utilizo os filhos para ser, utilizo a mãe ou o pai para ser o para-raio, né? Brigas do nada, enfim. Então, raiva-culpa. E eu tenho uma quarta fase, que é a fase da barganha. Nessa fase da barganha, quando passou um pouco essa raiva-culpa e tudo mais, essa fase da barganha, ela é caracterizada pela procura do ex.
direta ou indiretamente. Não necessariamente vai procurar diretamente o ex, mandar mensagem ou acontece também, os remembers acontece, né, muito nessa fase, mas pode ter uma procura indireta, aumentar o volume de stalkear, perguntar se antes eu me afastei da família, eu vou me aproximar novamente, investigando através de forma indireta. Exatamente. E aí eu tenho a quinta fase, que é a fase da ressignificação. Todavia, é importante esclarecer uma coisa nessas fases. A nossa mente, ela é extremamente linear. Então, ela vai trabalhar como? Ela vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5. Só que quando nós falamos de sentimentos, emoções, e não aqui é linear. não é linear, é randômico. Então, eu posso sair da primeira fase e ir direto para a terceira, da terceira vir para a segunda, da segunda vir para a quarta, vir para a primeira de novo. E isso no relacionamento rebote é extremamente comum. Então, eu entro várias vezes na fase do encantamento. Só que a fase do encantamento ela é muito especial porque ela tem uma característica muito particular, que ela é a única fase de igual intensidade da primeira vez. O que eu quero te dizer com isso? Então imagina uma barrinha, várias barrinhas, né, das fases, cada barrinha representa energia. A primeira fase ela é a única que quando eu vou entrar em 100%. Tá. Quando eu saio dela e vou para as outras fases, nunca vai ser 100%. Que eu volto não vai ser 100%. Nas outras... 100% você está dizendo do que ela sente de motivação, energia e vontade de estar nesse relacionamento. Isso, exatamente. Quando eu saio, eu vou para as outras fases elas podem oscilar. Pensa aquele negócio de música que vai para cima, para baixo. Então, as outras podem oscilar. Ora pode ir lá nos 90%, ora pode vir no 30%, mas a fase do encantamento não. Ela sempre vai ser decrescente. Tem uma outra particularidade. Aí, o que acontece? Às vezes, a pessoa fala, Cliff, mas parece que o meu ex, parece que a minha ex voltou para a fase do encantamento e está maior do que antes. Só que o gasto energético, essa barrinha natural, ela é sempre menor. O que eu tenho é um suplemento aqui, como se fosse uma injeção de suplemento, sei lá, de anabolizante. Esse anabolizante é um gasto maior de energia para fazer aquela fase. Exatamente. O mesmo encantamento. É o mesmo princípio dentro do nosso cérebro das drogas, por exemplo. Né? Do vício, né? Do Cada vício, vez isso, você precisa de mais para sentir a mesma sensação. Exatamente. E como ela usou aquilo como uma, vou chamar a pessoa, né? Mas com todo respeito, como uma substância para trazer essa força, essa energia, então cada vez ela precisa ter mais e mais disso. E também, será que tem a ver, essa diminuição também tem a ver com a realidade que ela vai se debatendo, de que essa pessoa não é a outra? Ou você não vê isso? Não, sim, com certeza, porque quando eu vou para as outras fases, principalmente na fase da desconfiança, que é a segunda, e na fase da raiva-culpa, que é a terceira, eu vou com certeza avaliando esse relacionamento. Só que é um conflito interno muito grande desse segundo ente, dessa pessoa, porque eu tenho sentimentos por uma outra, e olha só que louco, eu tenho, por exemplo, casos de pacientes que chegam para mim e falam, o meu marido, a minha esposa, chega para mim e fala que me ama, que eu sou o amor da vida. E não só para a pessoa, chega para a família, para os familiares, chega para amigos e fala, é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida, eu amo essa pessoa. Mas que é o rebote. Não. Eu estou falando do conflito interno aqui. Essa pessoa aqui, diz que essa daqui
que essa pessoa... Não, isso é de praxe acontecer, mas o conflito interno que eu falo é entre estar aqui com essa pessoa, mas muitas vezes ter a consciência de que o homem, a mulher da vida é essa daqui. Ah, tá. Então diz para a família, para todo mundo, que o ex era o grande Isso, amor da exatamente. vida, mesmo estando já num outro Mesmo relacionamento estando num outro relacionamento. Então, uma dependência que permanece muito grande do antigo relacionamento. Dependência. E às vezes permanece lá no rebote por conta de crenças, de barreiras, de mágoas. E em parte, talvez que esse primeiro relacionamento já não era tão saudável. Era mais uma dependência, talvez, do que um relacionamento saudável, afetivo, mas talvez uma dependência emocional grande do outro. Não, assim, ó, a partir do momento que você está num relacionamento, por mais agradável que seja esse relacionamento, você vai ter um certo nível de dependência emocional. Porque se não fosse assim, um nível saudável, não existia a fase de luto. Com certeza. Então, um certo nível, sim, todos nós vamos ter, estando num relacionamento, um certo nível de dependência emocional. E você acha que mesmo tendo um nível saudável de dependência, dessa dependência afetiva, ele pode ter depois um relacionamento rebote? Pode, porque uma coisa não necessariamente está relacionada à outra. Não é porque eu tenho pouca dependência que eu não posso estar me anestesiando. Entendi. E como que sente essa outra pessoa? Você costuma tratar a pessoa que está no relacionamento rebote? Não. A maioria... Quem busca ajuda normalmente? É o primeiro ente, é o que foi deixado, que busca ajuda. Porque os outros dois aqui, eles estão se anestesiando. Então, eu brinco bastante, eu faço comparação com anestesia de cirurgia mesmo. Então, eu não estou sentindo nada. Está cortando lá, está fazendo lá, eu não estou sentindo nada. Mas quem está sentindo é quem está acordado, quem está na sala de espera dessa cirurgia. Então, eu trabalho com os três lados do rebote, mas inegavelmente eu atendo muito mais pessoas. Os ex do que Os ex, exatamente. Porque ele sente que a outra não se desvinculou dele e que continua muitas vezes e quer atrás. Voltar ao relacionamento, quer reconquistar. E quando você fala assim, porque o relacionamento já não estava saudável, já não estava bom, isso é uma lógica. Não, mas é uma lógica, porque todo término ele se processa por um relacionamento que já não está bem, já não está saudável. E isso não quer dizer que não seja um bom relacionamento, que não seja uma boa pessoa. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu agora há pouco tempo, a pandemia. O que a pandemia nos afetou, o que a pandemia afetou o nosso psicológico. Então, imagina, às vezes eu tinha um relacionamento de 20 anos, de muito companheirismo, de muito amor, de muito carinho. E aí na pandemia destrambelhou tudo. E sei lá, 2 anos aí, 2020, 2022, nesses 2 anos decaiu a tal ponto que terminou o relacionamento. Mas isso não quer dizer que não seja um bom relacionamento, um bom casal, uma boa pessoa. Por isso que relacionamento rebote, ele não é sacanagem. Relacionamento rebote, né? ele é circunstancial, ele é uma circunstância. Eu separo bastante o que é sacanagem do que é uma circunstância. O que você chama de sacanagem? Sacanagem é a pessoa, por exemplo, que trai constantemente. Ela tem esse desvio, essa patologia, enfim, como quiser chamar, mas já atendi casos, por exemplo, que a mulher chegou para mim e falou assim, porque traiu não sei quantas vezes, parecia evento dos Correios, eu brinco com isso, todo ano tem uma greve, né? Então todo ano o cara traía
saía de casa 1, 2, 3 semanas e depois voltava para casa. Saía de casa 1, 2, 3 semanas e depois voltava para casa uma vez por ano. Isso durante muitos anos. E até que ele saiu de casa e não voltou mais. E estava com uma outra pessoa. E aí ela me pergunta, Cliff, isso é relacionamento rebote? Não, isso não é relacionamento rebote. Isso não vem da circunstância, isso vem de um desvio de caráter, um desvio de comportamento, um desvio de crenças da pessoa que traía constantemente. Então, só para exemplificar o que é sacanagem do que é Entendi. rebote. E o que é que a pessoa necessita para ela sair, transformar? Existe uma conexão verdadeira, afetiva com esse novo parceiro? Ou ela acaba muito só vendo esse novo parceiro como uma referência do ex e acaba não conseguindo fazer uma conexão genuína, afetiva? Excelente pergunta. Desculpa. Na cabeça do segundo ente, né? Então na cabeça dessa pessoa aqui, num primeiro momento, sim, é a conexão do universo que tem ali. A pessoa acredita sim, ela acredita que encontrou a Mulher Maravilha, o super-homem dos relacionamentos. Mas no fundo, não há uma conexão verdadeira. Tanto é que nós denominamos pseudo-paixão, né? Uma paixão ilusória. Com alguém que não é esse alguém, com alguém da cabeça dela que representa o outro. Isso, né? Então, não uma é uma fantasia, conexão ela real. se apaixona Isso, por uma fantasia. E aí, você tem casos de que esse relacionamento se tornou um relacionamento verdadeiro, com mudança? Eu tenho um único caso, e para colocar assim, eu já atendi mais de 5.000 pessoas em 36, 37 países diferentes, em todos os continentes. Para alguns é muito, para outros é pouco, mas para mim 5.000 é muita gente. É gente, né? E desses 5.000, eu só tive um caso que era rebote e se tornou um relacionamento saudável, um único caso. É mesmo. E ainda teve uma condição muito particular. 99% de... Vamos ver, jogar um percentual alto aí. De chance desse relacionamento acabar mesmo. 99,9% esse relacionamento acaba. Machucando o outro, e aí? Se dura por mais tempo, não é um relacionamento saudável. E normalmente quem que sai do relacionamento? Aquele que usou o rebote ou o rebote que percebe e sai Boa pergunta, e depende do nível de dependência emocional. Hoje, infelizmente, muitas pessoas são dependentes emocionais e para você que está me ouvindo, nos ouvindo, a dependência emocional a gente relaciona ela muito com amoroso, né? Então, a dependência emocional, na nossa concepção, só pode ser de uma outra pessoa. Isso não é verdade. Eu posso ser dependente emocional, eu posso transferir a minha dependência emocional para a família, eu posso transferir para amigos. Inclusive, amigos, é muito frequente isso acontecer. Eu não me curei de fato, eu só estou transferindo. E quando eu entro num novo relacionamento, eu transfiro novamente. Então, feito esse preâmbulo, depende do nível de dependência emocional. Eu costumo dizer que quem não é dependente emocional não fica em relacionamento rebote. Claro, lembra, eu não conheço a pessoa, então eu permaneço, eu até me envolvo com essa pessoa 2 meses, 3 meses, dificilmente vai durar 6 meses quem não é dependente emocional. Agora, quem tem um alto grau de dependência emocional, aí fica. E aí, nesse caso, quem geralmente acaba terminando é esse segundo ente aqui. E não é, como você falou, não é sacanagem, não é intencional, é algo um pouco inconsciente.
mas é um tipo de abuso, porque você está usando alguém, né, para suprir algo para você e não é um relacionamento genuíno, né? Sim, no entanto, hoje eu tenho vários pacientes que às vezes falam comigo ou que estão passando clinicamente comigo, que dizem: Deus me livre, eu não quero nunca mais entrar num relacionamento Relacionamento rebote. rebote. Identificam que eles mesmos já fizeram outra pessoa de rebote, ou então que identificam que até, sei lá, saíram com uma outra pessoa, ficaram com uma outra pessoa. Não, mas eu não vou prosseguir porque eu ainda não estou curado. Então esse conhecimento acaba trazendo para a sociedade, trazendo para as pessoas relacionamentos de mais alto valor, de relacionamentos mais saudáveis. Porque a pessoa se sentir abusada é muito ruim, né? Usada e abusada, porque mesmo que não seja feito de forma consciente, né? Então acho que essa terceira pessoa, quando acaba num sofrimento grande também. Eu, como a visão de quem um dia já foi abusada e tem pavor de abuso emocional, sexual, qualquer tipo de abuso, então você acaba entendendo que pode gerar um sofrimento muito grande para essa terceira pessoa, né? Sim. Todavia, entretanto, como eu falei para você, às vezes nem essa pessoa tem consciência e, e vai propagando, né? Então termina ali o relacionamento e essa outra pessoa já entra também no outro relacionamento. E casos que foram tratados, que a pessoa se trata, como que é o caminho para ela ser curada desse tipo de necessidade de relacionamentos, de fugir de um sofrimento, ou de usar uma anestesia, usar outra pessoa como anestesia? Então, se a pessoa ela vem diretamente comigo, né, eu vou tratar com base na psicologia. Eu uso muito psicologia junguiana, né, que nesse período eu vejo como mais eficaz do que eventualmente freudiana. Mas a maioria dos casos é interessante que ela se processa da seguinte maneira: quando termina, a pessoa que foi deixada, o primeiro ente, ela vem aqui para baixo. E a outra vem aqui para cima, porque ela está se Na anestesiando, tá euforia, né? bem, tá legal e coisa e tal, né? E aí essa pessoa, ela começa a consumir conteúdos, ela vem ela vem psicologicamente comigo, vai fazendo curso, enfim, então ela vai evoluindo. E eu prego muito, não só uma evolução superficial, mas uma evolução mais profunda. Porque também nesse ramo nosso de relacionamento, tem muito conteúdo raso, muito conteúdo, às vezes, infelizmente, errôneo, muito conteúdo charlatão por aí, mas tem muito conteúdo que prega assim: seja a sua melhor versão, vai lá, corte o cabelo, vai lá, compre uma roupa nova, vai lá, arranje um emprego novo. E tudo isso é muito importante. Eu falo para as pessoas: nossa, é muito importante. Então, você mudar esse externo, ele vai te trazer uma estima melhor, um olhar de você para com você mesmo. E eu trabalho isso também. Porém, é uma camada mais profunda. E essa segunda camada que deve ser trabalhada. Mas voltando, então, essa pessoa ela vai evoluindo. E chega um momento que ela chega aqui. Porque o ex dela, como está se anestesiando, ele vai parar no tempo. Ele vai ficar ali, né? Lembra, eu estou indo para a balada, beber cerveja, né? Então, ele vai ficar aqui. E quando, eventualmente, ainda faz sentido o relacionamento, e eu tenho centenas de casos de reconquista, né, de pessoas que fazem sentido. Como eu também tenho casos que pessoas que chegam aqui, olham aqui e falam: não faz mais sentido, tá tudo bem, então beleza. Essa daqui passa a ajudar essa daqui a também evoluir.
Interessante. Então acontece bastante isso Acontece bastante. nos casos que você... Sim. E como que foi, até não sei se você pode contar um pouquinho, você passou por todas essas fases, porque você falou que sofreu isso, né, no relacionamento, e como foi o seu processo de tomar consciência, de fazer tudo isso? Pois é, eu já fiz pessoas de rebote, eu já tive nos 3 lados. Já fui feito, já fiz e já tive no lado de Então ser você tem deixado. experiência de todos os lados. Isso, dos 3 lados de rebote. Claro que na época nenhum deles eu tinha consciência, né, de que eu estava passando. Mas eu posso te falar o que... eu vou pegar mais do lado de quem foi deixado, né? Uma das grandes dores daquela pessoa que foi deixado, da mente, é os loops, é os porquês em aberto. Por que está agindo assim? Por que foi tão rápido? Por que postou isso? O porquê? Os milhares, as centenas de milhares de porquês na mente. Isso faz com que você não durma, isso faz com que você não coma. É claro que toda separação, por mais bem resolvido que a gente já esteja, vai ter um certo processo de luto. Mas aqui é brutal esse luto, né? Então mais intenso. É muito intenso, porque você vê a outra pessoa lá. E é milhares de porquês. E qual é o meu trabalho? É explicar o lado de lá. É mostrar o que está acontecendo. E assim, você não tem ideia do quanto as pessoas... elas não só se identificam no sentido de agora eu entendi por que o meu ex ou a minha ex está agindo assim. Não só identificam e se identificam com isso, mas também o quanto isso traz de alívio mental. E quando eu tiro esse espaço dos porquês, eu dou espaço para outras coisas, ou como eu posso melhorar, como eu posso evoluir. E foi isso que aconteceu com você? Você acha que os porquês todos se abriram quando você estava nessa posição de ser deixado? Não. Como eu falei para você, eu tive uma raiva muito grande, né? E claro que eu tinha os porquês, mas os meus porquês, eles não foram respondidos num primeiro momento, porque, como eu disse, na época que eu comecei a me aprofundar, não existia muitos materiais. Não era tão... a internet não, tão... Isso, não tinha a riqueza, né? Que tem hoje. Hoje, por exemplo, tu vai no meu canal, tu tem 600 vídeos que eu estou explicando das mais diversas situações, né? Que você pode ser respondido lá. E eu não nego explicação. Lá tem explicações profundas realmente. Indo ali na base, enfim. Então, eu fui respondendo esses porquês à medida que eu fui me conhecendo, à medida que eu fui melhorando. Então esse processo de autodesenvolvimento e autocrescimento é a base importante, você acha, para sair em parte desse tipo fundamental. De relacionamento? Até, porque veja, como eu falei anteriormente, em alguns relacionamentos faz sentido para a pessoa e para o relacionamento voltar com o ex ou a ex. E tá tudo bem. E eu falo isso, tá tudo bem. Desde que seja um relacionamento melhor do que o anterior, de mais alto valor. Porque voltar para ser a mesma coisa, eu já sei o resultado. Voltar para ser pior ainda, bom, aí eu nem preciso dizer o resultado, né? É um auto-boicote. Claro. Então, assim, que seja melhor que a outra pessoa. Melhor que o outro relacionamento. Então, faz sentido para a pessoa, muitas vezes, voltar ao relacionamento e tá tudo bem. E aí, esse conhecimento, esses porquês... Porque ali dentro não é só sobre o lado de lá. É sobre o lado de cá também, o lado do autodesenvolvimento. E esse autodesenvolvimento
faz com que eu corrija falhas para fazer um relacionamento de alto valor. Pode ser com a mesma pessoa ou com uma outra pessoa diferente. E é uma coisa que eu prego. Tá tudo bem se você escolher seguir em frente e se relacionar com uma outra pessoa, que você também seja uma pessoa mais consciente, uma pessoa melhor, para fazer um relacionamento melhor. Muito interessante, né, Cliff? E eu tenho certeza que despertou em todos aqueles que estão assistindo aí o desejo de conhecer mais, e quem for despertado para isso, então tá lá o seu canal no YouTube, onde eles podem ouvir, podem tirar as dúvidas, né? E também você tem o seu contato aí, você quer passar o seu contato? Tem, você pode ir no canal do YouTube, Cliff Oliva, então só coloca lá, Cliff Oliva vai me achar. No Instagram, pode me seguir lá no Instagram, @Cliff Oliva. E você pode entrar no site www.relacionamentorebote.com.br, que lá tem curso, tem materiais que eu tenho certeza que vão ajudar. Muito obrigada, viu, por esse tempo que você disponibilizou aqui para gente, para estarmos conversando. Muito interessante ouvir, entender melhor, né? Eu estou na clínica há muitos anos, atendo há muitos anos, e com certeza já tive casos semelhantes, né? Mas não com essa nomenclatura, com esse conhecimento, mas muito legal de ouvir e aprender. Espero que você continue aí ajudando muitas pessoas e que isso se propague cada vez mais, para que as pessoas possam buscar ajuda, né? Possam querer. Por isso que é tão importante, a gente fala, se conhecer, entender como que funcionam as emoções, e aí que está o nosso trabalho. A Brain2B está aí para ajudar as pessoas a entenderem a si mesmas, conhecer. Eu digo que o homem foi à Lua e conhece tão pouco do seu próprio funcionamento, né? Então, um convite aí para vocês também. Quer conhecer mais? Quer estar entendendo como funciona essa relação emoções, pensamentos, comportamentos, às vezes comportamentos autodestrutivos, falta de conexão e vínculo afetivo, tudo isso nós também trabalhamos na Brain2B para ajudar na promoção da saúde e até na prevenção de você entrar num relacionamento rebote, né? Obrigada, viu, Cliff? Vou estar aí acompanhando o seu canal e conhecendo mais sobre o seu trabalho. E eu agradeço mais uma vez imensamente, e agradeço também como uma colega, eu não sou psicólogo, sou terapeuta, mas uma colega da mente, as perguntas, né, tão assertivas e tão provocativas e profundas. Muito obrigado mesmo. Obrigado você. E fique conosco aí e até o próximo episódio. Você vê que nós trazemos coisa muito boa. O Cliff aí é uma prova disso. Obrigada, Cliff.